8h04, vamos seguir os assuntos aqui no Mundo em Sua Casa. E olhe só, para evitar desgaste político, líderes do governo no Congresso irão aconselhar o presidente Lula a sancionar a PL da saidinha. O PL da saidinha, o projeto de lei, então, da saidinha que foi votado lá na Câmara dos Deputados. Compartilham da mesma opinião ministros do STF e do governo e dizem que, caso haja veto total de Lula, a saidinha seria munição para a extrema-direita. Segundo os apoiadores de Lula, caso o presidente vete a matéria, qualquer incidente envolvendo presos durante a saidinha será relacionado à decisão presidencial. A matéria está em tramitação e nesta quinta-feira foi votada na Câmara Federal. Atualmente, a saidinha é permitida em alguns feriados do ano, somente a detentos que não cometeram crimes hediondos, que possuem histórico positivo no sistema penitenciário, que já cumpriram uma parte da pena e que estão no regime semiaberto. Portanto, já podem passar o dia fora da prisão. A proposta aprovada no Congresso acaba com benefício nos feriados e permite a saída temporária apenas para a realização de cursos técnicos e profissionalizantes. Professor Jefferson, o governo tem que selecionar com que vai se desgastar e no caso da saidinha, da PL da saidinha, ele tem que evitar esse tipo de desgaste com a ala conservadora? Então, o que acontece sobre essa saidinha é um debate muito mais tenso do que isso, né? Do que esse populismo penal, podemos dizer assim. A saidinha tem o pessoal de fato que não volta, corresponde a menos de 5%, é 4,7% das pessoas que de fato não voltam. Eu acho que acabar com a saidinha não resolve o problema da segurança pública de forma nenhuma. A gente sabe que os presídios é uma panela de pressão e determinados detentos mantêm bom comportamento pensando nesse processo da saidinha. Só pode sair quem pratica crime hediondo não sai. Só pode sair quem tem progressão do regime penal. Então são os indivíduos que têm bom comportamento e ganham esse direito de sair preso a buscar um bom comportamento para ter direito à saída temporária. Talvez o que tem que se mudar é o critério da saída temporária. E daí o critério para não deixar que grandes líderes de quadrilha ou de facção saiam e possam ter um regime de progressão dessa forma. Agora, acabar com tudo isso, acabar com essa pressão, até porque a gente não tem prisão perpétua, Rafael. Esse indivíduo que vai ficar preso lá há 10 anos, essas saídas para visitar a família, para retornar, isso vai trazendo o processo de ressocialização. Aí a gente tem que mudar o critério e não acabar com a saidinha, senão isso é jogar o bebê fora com a água da banheira. Então, assim, não existe possibilidade para isso. E daí a extrema-direita faz todo esse escarcéu aí de falar que é a saidinha que é o problema, a saidinha que é o problema, mas não é propriamente a saidinha. São os indivíduos, os critérios da saidinha que tem que ser mudado. E daí o populismo penal pega bastante, né? Porque gritar bandido bom é bandido morto, pega. Mas eu quero saber o que foi feito nos últimos 4 anos em relação à segurança pública efetiva. Porque, por exemplo, todos os presídios federais foram construídos ou na gestão do PT ou até na gestão do Temer. Não teve um presídio federal, por exemplo, que foi construído na gestão do governo federal. Do ponto de vista da educação, tá bom então, vamos fazer prevenção, vamos investir em educação. A galera fica gritando que bandido bom é bandido morto e para acabar com bandidagem seria interessante o processo educacional, mas eu não lembro de nenhum instituto federal ou uma universidade ter sido aberta por último governo. Então, assim, são 4 anos de bravata, de gritaria, e agora vamos continuar em relação a isso, mas efetivamente de resultado não conseguem trazer nada. Jaime Vasconcelos, o governo irá acertar se sancionar o PL da saidinha para evitar mais desgaste? Além desse governo defender, Rafael, bandido, né? Nós estamos falando aqui de um dado de 4,7%, principalmente desse dado que não volta, segundo o colega disse aqui, é esse dado que de fato matam pessoas. Principalmente aconteceu aqui em Minas Gerais, todo mundo sabe disso. Então, esse índice que não volta está matando pessoas aqui fora, está voltando ao índice de criminalidade, está fazendo até pior do que fez para esse preso, para estar preso. Então, esses índices, defender bandido, gente, isso não tem nem possibilidade de fazer comentários aqui. Defender o processo legal de deixar essa pessoa fechada pelo crime que cometeu. Normal. Não liberar essa pessoa, dar essa liberdade antes do tempo. Sim, o governo está tentando conquistar um certo público, né? Porque o governo sempre apoiou essas saidinhas, está querendo conquistar esse índice, a queda de popularidade do presidente da República, está querendo maquiar isso. Mas não tem como. Tem que acabar, tem que sancionar, não tem que dar liberdade, né? Porque outras pessoas estão em risco.
O cidadão de bem está em risco colocando essa pessoa nas ruas. Esse é o resultado. Nós já temos números de homicídios, de mortes que esses presos cometem saindo nesse processo dessas saidinhas. Não tem como defender. Você, mamãe do outro lado, eu quero ver o Jefferson falar para você, mamãe, que perdeu o seu filho através de um preso que saiu e aí acabou matando seu filho. Não tem como defender bandido. Tem que ficar preso e não dar liberdade antes da hora. Tem que seguir o processo e, com certeza, eu acho que o governo, tentando maquiar e tentar conquistar um novo público, vai sancionar essa lei. E a Maria Conceição está comentando aqui que para ela o Bolsonaro no chilindró e sem saidinha. Já o Ezequiel disse que quer ver o Lula vetar a saidinha dos colegas dele. O Adão Krebs disse que tem que acabar mesmo, até com a visita íntima para os presos. A opinião, então, do nosso público. Tem ainda uma participação sobre aquele caso que a gente estava discutindo da vacina contra a dengue, do aumento de casos de dengue aqui no país. É da Marise, grande Marise, sempre ligada aqui conosco. Ela dizendo que a dengue é mais uma praga que afeta o mundo. Lixo, água parada estão nas casas e quintais dos cidadãos. O combate depende de cada um de nós. A vacina ameniza, mas como lidar com os negacionistas? Goiás está no top 5 de infectados. A Marise sempre participando conosco, sempre esclarecida aqui. Pois é, Marise, a população sabe como combater a dengue, mas mesmo assim a gente tem ainda muitos casos e nesse ano, infelizmente, várias mortes e casos de dengue aqui no país.